graça e a paz, querido, que a bênção do Eterno esteja sobre a sua vida nessa manhã. Mais um dia nós recebemos como presente das mãos de Deus e reconhecemos que o nosso primeiro encontro, a nossa primeira atitude é nos voltarmos para o nosso Criador com palavras de gratidão, com palavras de reconhecimento e louvor a Ele também. Queremos nos colocar nas mãos dele por completo e deixar que Ele nos conduza no decorrer de todo esse dia e da nossa vida. Quero deixar com você uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 96, o verso 10, onde a palavra do Senhor diz o seguinte: Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Salmo 96, o verso 10. Nós precisamos proclamar, e um dia Ele mesmo, ao voltar aqui a essa terra, o seu reino será eterno por toda a eternidade. É um reino que não tem começo e que não terá fim, e nós o adoraremos por toda a eternidade. Cada manhã nesse canal nós dedicamos as primeiras horas para nós estudarmos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Ruth, capítulo 2, o verso 1. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, Deus sempre entra com providência para resolver os nossos problemas. E não foi diferente na vida de Noemi e na vida de Ruth. Ruth era uma mulher resiliente. Embora o país estivesse vivendo um período de crise, de fome, de seca, mas mesmo assim Ruth, ao chegar de viagem, ela não se sentiu abatida, mas estava disposta a buscar alimento para sustentar não apenas a ela, mas a sua sogra também. E foi nessa atitude, em sair de casa, em buscar alimento, que a mão do Eterno estava sobre a sua vida para conduzir a sua trajetória. O nome Boaz significa fortaleza. Ele está incluso nas duas genealogias de Jesus. No final do livro nós encontramos a informação que Ruth e Boaz se tornaram os progenitores de Davi. Mateus 1,5 apresenta Raabe como sendo a mãe de Boaz. Se Raabe de fato foi a mãe de Boaz, aqui nós chegamos a uma conclusão. Os episódios que se deram entre Ruth e Noemi se dão no início do ministério dos juízes entre o povo de Deus. No versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós vemos Ruth falar com Noemi: deixe-me ir. Ruth tinha tomado a atitude de poder sustentar a sua sogra. Embora ela tivesse chegado de viagem, mas ela estava disposta a buscar alimentos. A cidade estava vivendo momentos difíceis de crise, de fome, de seca. Mas ela tinha acreditado no Deus da sua sogra. Ela sabia que em algum momento Deus iria intervir a favor delas. Se a chuva estava faltando naquele período, a prova é clara que o povo de Deus tinha deixado de poder ser obediente ao Senhor, porque na aliança assumida com Abraão, com Isaac, com o próprio povo de Deus antes de entrar na terra prometida, Deus mantém a sua palavra dizendo que se eles fossem fiéis ao Senhor, não faltaria chuva, não faltaria alimento para eles, Deus iria suprir todas as suas necessidades. Mas se nesse momento eles estavam passando provação, a prova é clara que eles tinham vivido uma vida de desobediência ao Senhor. Ruth fala para Noemi que ela iria aos campos apanhar espigas. Era a única oportunidade que os pobres tinham de poder sobreviver, era ir aos campos para poder respingar o que de fato tinha caído no solo depois de uma colheita. Deus tinha providenciado todos os meios para que os pobres e as viúvas daquela época e os órfãos não morressem de fome. As leis dadas por Deus a Moisés tinham como objetivo de proteger essa classe de pessoas. Mas é claro, eles mesmos teriam que trabalhar. Eles não poderiam viver uma vida ociosa simplesmente imaginando que se manteriam no decorrer de toda a sua vida pegando a sobra nos campos dos mais ricos. Mas eles tinham a responsabilidade de poder também trabalhar. Mas dessa forma Deus estava protegendo todas as classes de pessoas que viviam nessa época. Ruth capítulo 2, o verso 3, a palavra de Deus diz o seguinte: Ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque.
quero ressaltar aqui uma expressão do autor do livro de Ruth. Embora a Bíblia fale que, por casualidade, Ruth entrou no campo de Boaz, mas posso ver aqui a providência de Deus em permitir que Ruth entrasse para conhecer a Boaz. Deus estava conduzindo a história. Nós não podemos nos esquecer que nós temos um Deus que Ele é o autor da história. Cuidadosamente, cada detalhe, Ele cuida de todos os seres humanos. Os olhos do Senhor estão voltados para a face dessa terra. Deus conhecia a Ruth por nome. Deus também conhecia a Boaz por nome. Deus conseguiu ver o coração, a fé de Ruth na sua pessoa, e Deus não poderia menosprezar a atitude de fé, de confiança que Ruth tinha na pessoa de Deus. E naquele momento, ele teria que honrar aquela serva fiel. Boaz era um homem cortês. É muito evidente para nós percebermos isso, porque no verso 4 ele consegue saudar os seus trabalhadores, aqueles que trabalhavam para ele. Não é uma atitude comum naqueles que não são humildes, que não são cortês. Há quantas pessoas que passam um ao lado das outras, mas não conseguem expressar um sorriso, fazer um cumprimento, mas essa não foi a atitude de Boaz para com aqueles que trabalhavam para ele na sua lavoura. Ruth, com muita facilidade, conseguiu ser notada por Boaz. Ele pergunta para os seus servos quem era aquela moça, e eles começam agora a enaltecer a pessoa de Ruth. Eles falam que ela veio da sua terra para uma terra desconhecida, acompanhando a sua sogra. E ela estava trabalhando desde manhã até o final da tarde. Eles começam a descrever as características de uma mulher virtuosa. O trabalho que Ruth estava fazendo era extremamente humilde e humilhante para aquela época. Ruth estava colhendo o que tinha sobrado depois de uma colheita, o que estava no chão perdido, mas ela estava desde manhã até o final da tarde. Educadamente, ela pediu para os servos de Boaz se ela poderia colher aquelas espigas de milho, e eles lhe deram permissão. Acredito que a atitude de Ruth serve como lição para nós nos momentos que nós estamos vivendo. Quando nós temos nas mãos a responsabilidade de fazermos alguma coisa para alguém, ou no nosso trabalho, ou em especial para Deus, como que nós encaramos? Nós dedicamos todos os nossos esforços, nós nos empenhamos com todas as nossas forças para vermos o trabalho ser realizado da melhor maneira possível, ou nós fazemos de qualquer forma? Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vemos que Ruth fazia da melhor maneira possível e a sua atitude foi notada pelos servos de Boaz. No momento em que Boaz aborda Ruth, nós podemos ver que ele a trata de uma forma calorosa. Embora sabemos que havia uma diferença de idade de Boaz para Ruth, porque Ruth era bem mais jovem, mas ele a trata como sendo a sua própria filha. Era uma expressão de acolhimento, era uma expressão de cuidado para alguém que tinha saído da sua terra e estava dentro da sua propriedade buscando alimento para sustentar a ela e a sua família também. A lealdade de Ruth a Deus é extremamente impressionante para nós, porque a história de Ruth está extremamente entrelaçada com a história do maior rei da história do povo de Deus, o rei Davi. E da linhagem de Davi vem a pessoa de Jesus Cristo. Ruth é progenitora de todas essas pessoas. O diferencial na vida de Ruth é assumir uma vida de fidelidade e uma vida de fé nas promessas de Deus. Mesmo sendo estrangeira, mesmo sendo de uma outra terra, ela escolhe servir a Deus, amar ao Senhor com todas as suas forças. Embora Ruth fosse moabita, estrangeira, ela não era da tribo de Judá, onde ela estava vivendo com Noemi. As suas qualidades, as suas virtudes são muito visíveis. Ela trabalhava duro de manhã até o final da tarde. Ruth era amável, Ruth era educada. Ela não entrou num campo sem primeiramente pedir permissão para aqueles que estavam trabalhando ali. As pessoas claramente notaram a educação que Ruth possuía, onde quer que ela fosse. Com as pessoas que ela estivesse se relacionando, era muito visível as qualidades da sua vida. Isso impressionava e impressionou aqueles que estavam ao seu redor. Veja que a maneira como nós vivemos, nós aproximamos as pessoas ou nós afastamos de nós essas pessoas, ou nós revelamos a Cristo,
ou nós, na verdade, revelamos a nossa humanidade. Por isso que é imprescindível a cada dia nós tirarmos o nosso eu, a nossa vontade e nos escondermos no nosso Senhor e permitirmos que nós vivamos a vida do nosso Deus, falarmos as mesmas palavras que o apóstolo Paulo um dia disse: já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Esta era a forma de Ruth viver. O livro de Ruth, capítulo 2, o verso 12, a Bíblia diz o seguinte: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus Israel, sob cujas as asas viesse buscar refúgio. O nome de Deus é pronunciado nesse momento porque há uma lembrança da aliança assumida com Deus, com o seu povo. Havia um reconhecimento que toda a bondade que se dava naquele instante era providência das mãos do Criador dos céus e da terra. Há uma figura de linguagem usada aqui no verso 12, falando a respeito de Deus, sob cuja as suas asas. É como se o autor estivesse dizendo, da mesma forma como um pássaro protege os seus filhos embaixo das suas asas, o nosso Deus, ele nos ampara embaixo das suas asas também. É um Deus compassivo, é um Deus de amor. Ele não permite que aqueles que são fiéis a ele passem necessidade. E aqui no versículo 12 fica evidente que de fato é dessa forma que Deus cuida dos seus filhos. Dá para nós percebermos claramente que o olhar de Deus não era apenas para os favorecidos daquela época, mas o olhar de Deus era para todas as classes de pessoas. Deus cuidava das viúvas, Deus cuidava dos órfãos, Deus ama todos. O desejo de Deus é que todas as pessoas vivam bem, com qualidade de vida. As leis dadas por Deus a Moisés era com o intuito de fortalecer as classes que existiam naquela época. Nós não podemos nos esquecer. Hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, muitas vezes nós nos escondemos dizendo: aqueles que estão passando por dificuldades precisam buscar o governo. Mas não podemos nos esquecer, nós temos uma responsabilidade social. Recai sobre os nossos ombros ajudar e proteger aqueles que estão nas camadas mais frágeis da sociedade, aqueles que mais necessitam. Deus nos deu bênção para que nós pudéssemos abençoar aqueles que estão necessitando. Se Deus abençoou mais algumas pessoas, é porque Ele confiou que essas pessoas poderiam ajudar aqueles mais desfavorecidos. Entendo que nos dias de hoje nós precisamos colocar em prática o que de fato acontecia no período de Israel, mas nos dias de hoje é necessário viver também esta mensagem. Ruth, capítulo 2, o verso 20, a Bíblia diz o seguinte: então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, é um dentre os nossos resgatadores. Noemi sabia perfeitamente que ela não teria mais condições de gerar filhos, mas aqui nesse versículo elas encontram uma esperança. Ela fala para Ruth que havia um resgatador. Deus tinha levantado alguém entre os seus parentes, embora não fosse próximo, mas ele poderia ser um resgatador para casar-se com Ruth. Possivelmente Elimeleque tivesse vendido as suas terras para poder pagar as dívidas que ele tinha adquirido no decorrer da vida, mas Boaz poderia, nesse momento, tornar-se o resgatador para formar uma família com Ruth. Querido amigo, nessa manhã, eu e você, ao concluirmos o capítulo 2 do livro de Ruth, nós jamais podemos nos esquecer. Independente dos momentos difíceis que nós possamos passar na nossa vida, nós jamais podemos perder a fé. Nós temos um Deus que cuida de cada um de nós, como um pássaro cuida dos seus filhos. O nosso Deus é um Deus pessoal. Ele está com as suas asas estendidas sobre todos aqueles que o buscam a cada manhã. Ele sabe as lágrimas que você derrama no seu leito. Ele sabe a dor. Ele sabe das lutas que você trava a cada dia. Ele conhece os teus problemas. Tenha certeza que Ele ouve as tuas orações. O que eu e você nessa manhã precisamos fazer a cada dia é continuarmos crendo no tempo de Deus. Deus, no seu tempo, irá intervir ao nosso favor e nós iremos louvar o seu nome com palavras de gratidão, com palavras de reconhecimento, como aconteceu na família de Noemi
e na família de Ruth. Independente das circunstâncias que você possa estar passando, jamais perca a fé. Continue confiando, continue crendo. Deus está em busca de verdadeiros adoradores, adoradores que vivam nos últimos momentos da história desse planeta Terra, mas vivam pela fé no poder de Deus. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, os nossos erros. Nós queremos a cada dia andar ao teu lado, viver os teus propósitos e os teus ideais. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.